hoje nós queremos celebrar com alegria a verdade do nome do Senhor, tudo que Ele é. Quando nós oramos, e Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Santificar significa separar. E nós queremos hoje, nesta manhã, proclamar esta realidade do nome do Senhor. Há poder nesse nome, há vitória nesse nome, há perdão nesse nome. Todas as bênçãos que o Senhor conquistou ali na cruz se tornaram direito nosso, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor. É por isso que nós nos unimos para fazermos sempre três coisas. Primeiro, que é, estenda as mãos, receber, celebrar e repartir. Vamos falar? Receber, celebrar e repartir. Queremos sair daqui com o nosso coração transbordando do favor do Senhor, para repartir ao mundo inteiro as maravilhas do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu estou aqui para receber, para celebrar e para repartir. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor, todo louvor. Amém? Aplauda-o, bendiga o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Quero convidar toda a igreja a erguer a sua mão mais uma vez diante do Senhor e dizer: Deus, estamos aqui por Tua causa. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, como Tua igreja. Oh, Deus, para em comunhão estarmos juntos. Estamos quase no fim deste ano. Estamos aqui para Te agradecer, oh Deus, por tantas bênçãos. Oh, igreja, abra sua boca e agradeça a esse Deus que tanto tem nos abençoado, que tanto tem nos dado a sua graça, do seu amor. Mais uma vez eu convido você a erguer junto com o seu irmão. Pegue a mão do seu irmão. Vamos dizer o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, que alegria! Vamos alegrar o coração de Deus nesta manhã, juntos como igreja. Neste fim de ano, se há ainda algum relacionamento que você precisa consertar, se há algum perdão para liberar, algum perdão para ser pedido, nessa manhã deixe Deus quebrantar o seu coração em sua presença. Amém? Vamos pedir a Ele que venha nos abençoar. Erga aí a mão do seu irmão, vamos dizer: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Peça a Ele: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Como igreja, vamos pedir: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Nunca vai faltar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Diga: bom estarmos aqui, bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo.
Levante bem alto a sua Bíblia. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, durante todo esse ano, o Senhor nos alimentou com a Tua palavra. O Senhor nos exortou, nos edificou, nos consolou por ela. O Senhor trouxe salvação, reconciliações através da Tua palavra. E nesse penúltimo domingo do ano, Senhor, eu suplico que a Tua graça seja tão abundante, que Teu Santo Espírito tome o pregador, ó Pai, com graça, com sabedoria, e sob a Tua unção, ó Deus, que ele possa trazer a Tua palavra aos corações, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Se existe algo dentro do coração de todos que estão aqui, é o único desejo: queremos terminar 2012 bem. Queremos terminar 2012 bem, mas muito bem mesmo. Queremos entrar em 2013, não é uma questão de entrar com o pé direito, pé esquerdo. A nossa fé não tem nenhum tipo de superstição. Superstição é as pessoas atribuírem poderes espirituais a coisas naturais. Isto é superstição. A nossa fé é uma fé espiritual. A nossa fé é aquela que Jesus Cristo trouxe. Todo o desejo do coração dele é que nós pudéssemos pautar a nossa vida e pudéssemos terminar não apenas o ano, mas cada dia muito bem. É normal as pessoas falarem assim: feliz ano novo, não é verdade? Feliz ano novo. Existe uma palavra para feliz na Bíblia, é a palavra bem-aventurado. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5, o versículo de número 4. Para terminarmos o ano bem, que esse texto possa encher o seu coração, que seja realmente assim como uma tatuagem dentro dele, irremovível, que jamais você se esqueça da palavra do Senhor que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Outra vez: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Outra vez: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, esta bem-aventurança, ela contém assim como que se fosse um paradoxo do cristianismo. Poderíamos traduzir assim de uma forma bem natural: felizes os infelizes. Como? Feliz os infelizes? Que espécie de tristeza é essa que pode produzir felicidade? A palavra que Jesus usou aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é uma palavra assim que está aqui na língua grega. É bem interessante. Essa palavra que Jesus usou para chorar significa lamentar, prantear pelo morto, entristecer-se, mas com aquela tristeza assim tão profunda, que conta que os outros percebem, não tem maneira alguma da pessoa ocultar aquela tristeza. É algo assim tão grande, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de olhar, aquela tristeza tão forte. E a palavra chorar é uma palavra, um dos termos assim mais fortes da língua grega. Tão interessante é esta palavra chorar aqui. É tão interessante, denota dor, sofrimento. É aquela palavra que se usa para descrever a morte de um ente querido. É aquele lamento, mas é aquele lamento não superficial, é aquele lamento que vem lá do fundo da alma. É a palavra que descreve o lamento de Jacó, quando creio que José, o seu filho, tinha morrido. Em Gênesis
34, o verso 37. Gênesis 37, o versículo de número 34, ao momento quando Jacó recebe essa notícia, mas era uma notícia até falsa, mas diz aqui o texto, Gênesis 37, o verso de número 34 diz: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Mas essa palavra lamento aqui são aquelas lágrimas, mas aquelas lágrimas que não secam, são aquelas lágrimas que se misturam com gemidos. Não se trata da dor que faz doer o coração, mas daquela dor que nos faz chorar. É uma dor diferente, é aquela dor que nós a manifestamos através das nossas lágrimas. Nem todos os que choram são felizes, nem todos os que choram serão consolados. Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Que tipo de choro é esse que ele diz? Bem-aventurados os que choram. Que tipo de choro é esse? Nós choramos por várias razões. Choramos pelo luto, choramos pela dor física, choramos pela decepção, choramos pelo desespero, choramos pela desesperança, choramos pela saudade, choramos pela compaixão, choramos pela solidão, choramos pela depressão forte, e por incrível, choramos por amor também. Mas que tipo de choro Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Jesus está tratando nessa bem-aventurança de duas coisas. Primeiro, uma declaração. Ele diz: felizes são os que choram. E ele traz uma promessa. E a promessa que ele traz é essa: serão consolados. O que esse choro significa? O que esse choro não significa? Primeiro nós vamos ver o que esse choro não significa, e depois vamos ver o que esse choro significa. Em primeiro lugar, não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que a pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. Ele chora porque ele perdeu coisas exteriores, mas ele não chora pela perda da pureza. A tristeza do mundo é completamente diferente dessa tristeza que Jesus está falando aqui. 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 10, lemos assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Ou seja, não é essa tristeza, esse choro, não é um choro carnal. Ou seja, não é esse choro simplesmente como de remorso. Amon, aquele moço, ele chorou de tristeza, até ele conseguir possuir a sua própria irmã, mas depois, ele que fez? Desprezou. Em 2 Samuel, capítulo 13, o versículo 2, você encontra a história desse moço tão estúpido. 2 Samuel 13, 2, que esse choro carnal, diz aqui: angustiou-se Amon. E essa palavra angustiou-se aqui, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Ele chorou, mas esse tipo de choro é esse choro carnal. Ou seja, esse choro não traz vida, absolutamente traz a morte. Acabe, o rei, ele queria ter a vinha de Nabote, ele cobiçava a vinha de Nabote. E você lê em 1 Reis, capítulo 21, o versículo 4. Os irmãos conhecem bem esse texto. 1 Reis, capítulo 21, o versículo de número 4. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o israelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe veio desgostoso, literalmente ele veio chorando.
mas são lágrimas de raiva. Lágrimas de raiva. Ou seja, raiva faz a pessoa chorar. E Acabe, pelo fato dele não conseguir possuir a vinha de Nabote, ele, rei, volta para sua casa, para o seu palácio, e ele vai chorando. Mas era um choro de raiva. Por quê? Porque Acabe, não era o Acabe, mas era o Nabote que não queria vender para ele. Faraó, ele chorou também. Faraó chorou por ter feito bem, por ter libertado o povo. E Faraó arrependeu-se de ter arrependido. E ele chora. Está escrito aqui em Êxodo 14, versículo 5. Êxodo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Faraó se arrependeu de ter arrependido, arrependeu de ter deixado o povo sair, chorou. Este é o choro carnal. Quando Jesus diz bem-aventurado aqueles que choram, não é esse choro carnal. Em segundo lugar, não é aquele choro de remorso, não é o choro do desespero, porque o remorso e o desespero fazem as pessoas chorar. O choro de Judas, Judas viu o seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou o seu pecado, ele justificou a Cristo. Ele justificou a Cristo dizendo assim, que Jesus era o quê? Inocente. Ele fez restituição, ele pegou o dinheiro e devolveu novamente. Mas Judas está no inferno. Ele parece que ele fez aquilo que muita gente continua fazendo hoje. Ele confessou seu pecado, ele fez restituição, sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de uma forma tão vil. Mas Judas chorou pelo pecado. Não foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de remorso. Lá é o número 2, coloque aí, filho. Não é choro de remorso e do desespero. O que ele experimentou foi algo assim tão terrível. Se você olhar a história de Judas, ele fez tudo. Mas a motivação dele, ele não estava ali com arrependimento, ele estava com remorso. Não é o choro das consequências do pecado. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus o confrontou, Deus disse: é tamanho o meu pecado que já não posso suportá-lo. Caim dizia isso em Gênesis 4, versículo 13. Olha o que está escrito. Gênesis 4, versículo de número 13. Gênesis 4:13 está escrito: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O castigo afligiu mais do que o seu pecado. Ele chorava apenas pelo medo do castigo. O problema aqui do Caim não eram lágrimas do que ele havia feito errado. Eram lágrimas apenas por causa de quê? Do castigo, apenas pelo medo do inferno. É como o ladrão que chora porque ele foi apanhado, e não pela ofensa que ele praticou. As lágrimas dos ímpios são forçadas pelo fogo da aflição, não pelo arrependimento. Bem-aventurados que choram, mas que tipo de choro? Não é aquele choro externo, aquele choro teatral. Jesus Cristo disse que os fariseus, Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, o verso 16. Tem gente que faz teatro com as lágrimas. E Jesus Cristo disse assim, Mateus 6, verso 16. E quando jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Lágrimas apenas de teatro. Sabe, quando você vê no cinema um artista chorando e chora, as lágrimas descem, tudo aquilo ali é apenas o quê? Teatro, apenas teatro. Os olhos estão molhados, mas o coração entristecido. Quando Acabe sobe
ao trono. Logo depois ele vê o juízo de Deus sobre ele e seu reino. Ele rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco. E você lê em 1 Reis, capítulo 21, o verso 27. 1 Reis, capítulo 21, o verso de número 27. 1 Reis 21, o verso 27 diz assim: tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. As suas vestes estavam rasgadas, mas não era o seu coração. Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia o choro pelo pecado. Ou seja, esse choro exterior, essas manifestações apenas do lado de fora, não é esse tipo de choro. Não é esse tipo de choro que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é esse choro apenas externo, apenas teatral, não é isso. O que esse choro significa? Nós vamos ver agora exatamente esse choro. O que esse choro significa? Esse choro deve ser um choro espontâneo. Deve ser aquele choro que não é planejado, não é aquele choro de teatro, não são aquelas lágrimas simplesmente que a pessoa arquitetou chorar naquele determinado momento para fazer um teatro. É aquele choro espontâneo. Olhe para mim, vocês lembram daquele episódio daquela mulher que vivia uma vida tão esquisita, tão pecaminosa? Uma mulher que está descrito lá em Lucas capítulo 7, onde ela vai ao encontro de Jesus e abraça os pés de Jesus por trás, e ela começa a chorar, e as suas lágrimas intensamente, como se estivessem lavando os pés do Senhor, e ela enxuga aquelas lágrimas ali com seus próprios cabelos. Bem-aventurados os que choram, ou seja, esse choro espontâneo, é esse choro de amor do coração, é que traz o que? Lágrimas aos olhos. Esse choro deve ser um choro espiritual. O que é esse choro espiritual? Esse choro espiritual é aquele choro pelo pecado e não pelas consequências do pecado. Muitas vezes as pessoas choram pelas consequências do pecado, mas não choram pelo pecado. Quantas vezes, atendendo alguém, a pessoa está ali chorando porque descobriu que foi infectado com o vírus da AIDS. Aí ele chora por causa disso, mas ele não chora pelo pecado, ele não chora pela prostituta que ele usou, ele não chora pela imoralidade praticada, mas ele está chorando pela consequência do pecado. Há uma diferença muito grande entre as pessoas chorarem pelo pecado e chorarem pela consequência do pecado. Bem-aventurado aqueles que choram. Esse choro é esse choro espiritual. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais Faraó pediu para tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou a Davi, ele arrependeu-se do pecado e ele chorou. Davi chorou pelo pecado. É tão interessante que quando você lê as Escrituras, você vai percebendo isso. Davi chorando pelo pecado, mais do que pelas consequências do pecado. Quando você lê o Salmo 51, o versículo de número 3, é uma oração de Davi. E Davi abre a sua alma diante do Senhor, e ele ora com as lágrimas, dizendo assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não dizia: a espada está diante de mim, o castigo está sempre diante de mim. A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre os seus pecados. Esse choro espiritual, nós devemos chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade, de inimizade contra Deus.
está escrito em Atos 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, verso 51. Pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo. O pecado é coisa imunda. Deus é santo. O pecado é coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra pecado no hebraico significa rebelião. E está escrito aqui, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Em Atos capítulo 5, versículo 39. Atos 5, 39, a palavra diz assim: mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. O pecado luta contra Deus. Fale comigo. O pecado luta contra Deus. Nós devemos chorar pelo pecado, porque é um ato de hostilidade, de inimizade contra Deus. O pecado ofende, o pecado resiste o Espírito Santo. Nós devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Quando nós cantamos, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço. O pecado, todo ato pecaminoso, é exatamente um ato contra a bondade do Senhor, a ingratidão do Senhor. Deus enviou-nos o seu Filho para redimir-nos do pecado. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos confortar. Nós pecamos contra o sangue do Senhor Jesus, contra a graça do Espírito. É por isso que devemos chorar. O pecado contra o amor de Deus é o pior pecado que todos os demônios. Por quê? Porque para os demônios jamais foi oferecido graça. A graça é para nós. Graça é tudo aquilo que nós precisamos, mas nós não merecemos. Ou seja, o pecado é essa declaração tão absurda, quando a pessoa diz: não, eu não vou. A palavra diz que o amor dele nos constrange. Sabe o que constrangia? É que se aqui tivesse uma cerca, eu seria constrangido, eu não consigo atravessar por causa dessa cerca. Se houvesse uma grade aqui, o amor do Senhor nos constrange. Não são as consequências apenas do pecado, mas é tanto amor. Ou seja, Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. E quando você contempla a realidade da cruz, ali está a prova. Deus prova o seu amor para conosco. Então, em razão do amor do Senhor, de uma forma tão grande, é isso que prende o nosso coração. Pecamos contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Quando a palavra diz: bem-aventurados que choram. Quando você tem essa convicção, esse choro dentro de você, porque cada pecado é esse ato de hostilidade, inimizade contra Deus. Nós devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes. Existem no mundo coisas excelentes, e existem aquelas coisas que são podres. O pecado nos priva das coisas excelentes, é a letra C. Sabe, é algo tão diferente, tão diferente. O pecado nos priva do maior bem, que é da comunhão com o Senhor. Isaías capítulo 59, versículo de número 2. Isaías 59, o versículo 2. A palavra diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado nos priva
do maior bem. Nosso maior bem é um só: a comunhão com o Senhor. A comunhão com Ele. A comunhão com Ele. A mão do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que vos não ouça. Bem-aventurados que choram. Quando você passa a entender isso. Hoje as pessoas não têm um entendimento que seja a vida cristã. Para muitos a vida cristã é apenas medida pelos bens materiais. Como que Satanás está enganando as pessoas. Pessoas que sobem um monte, fazem vigílias, isso, porque quer ganhar um automóvel, quer ter 8 apartamentos, ter uma frota de caminhão, e perdem todo o sentido da vida. Quando passamos a ter esse nível de entendimento, devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes, excelentes. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas é a volta de Deus. O que são as coisas sem a bênção, a presença do Senhor? Hoje as pessoas medem a fé pelas coisas e não pela presença do Senhor. Há todo um capítulo que seria tão lindo se você pudesse lê-lo. Êxodo capítulo 33, abra comigo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe aqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançá-los-ei fora dos cananeus, dos amorreus, os heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Verso 3: sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Há um momento quando o Senhor diz: é isso que vocês querem? Vocês são livres. A terra que eu prometi, pode tomá-la. Terra é terra, montanha é montanha, água é água, boi é boi. Vocês podem ter a terra. O verso 3 diz: eu não subirei no meio de ti. Olha o verso 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. O foco de tanta gente hoje está tão errado. Quanta gente quer as coisas sem Deus, casamento sem Deus, vida sem Deus. O que adianta? Coisas são coisas. O que é a nossa história aqui na terra, 50, 60, 100 anos? Ou Ele é tudo na nossa vida, ou não é nada. Ou nós somos, ou nós não somos. Quando Ele diz: bem-aventurados que choram, sobe para uma terra que manda leite e mel. Vocês vão lá, pode possuir a terra, vocês podem ter tudo pode ficar para vocês, tudo, mas eu não vou. Deus disse: eu não vou. Há muita gente: o quê? Deus não vai? A vida vai ser um carnaval. Mas diz o versículo: ouvindo o povo essas más notícias. Mas eram boas notícias: vocês vão possuir tudo, toda a terra, toda a riqueza. E o povo pôs-se a prantear, e o povo começou a chorar. Você consegue imaginar 2 milhões chorando?
2 milhões gemendo, clamando diante do Senhor. 2 milhões se rasgando o coração diante dEle. Devemos não apenas chorar, nós temos que nos voltar para Deus com choro. Em Joel capítulo 2, o versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor diz, Joel 2,12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Uma volta ao Senhor. Não existe pecadão nem pecadinho. Não existe. Não existe um único pecado que não foi a causa da morte de Jesus Cristo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com pranto. O verso 3 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Arrependimento são como as águas do rio Jordão. Lembra de Naamã? Quando ele mergulhou nas águas, as águas lavaram as suas lepras. A lepra de Naamã, que cobria do alto da cabeça a planta dos pés. Arrependimento é isso. Arrependimento é essas lágrimas. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. Há uma diferença muito grande entre deixar de pecar e odiar o pecado. É chegado esse tempo, queridos, na passagem de ano agora, é um tempo dessa compreensão, encher o nosso coração. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O menino coloque aí. Deve ser esse choro pelo nosso próprio pecado. O pecado nos faz pior do que uma serpente. Por quê? A serpente não tem nada dentro dela senão veneno, aquele mesmo que Deus colocou. Mas o veneno muitas vezes é até medicinal. Mas o pecador tem dentro dele o que o diabo colocou dentro dele. Olhe para mim. O diabo pode colocar dentro da pessoa. Em Atos capítulo 5. Atos 5, o versículo de número 3. Atos 5, verso 3 diz assim: então disse Pedro, Ananias. Ele estava falando de um homem, estava participando lá da igreja. Ele diz assim: por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Por que encheu Satanás teu coração? A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Querido, não abra a porta do seu coração para ele. Não abra a porta do seu coração para ele. Nós temos em todos nós as sementes daqueles pecados que condenam a pessoa ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a razão. São os seus pecados.
Será que Esdras errou quando ele fez aquela oração em Esdras, capítulo 10, versículo 1? Esdras, capítulo 10, o versículo número 1. Ele ora dizendo assim, Esdras 10. Então Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras estava ali, chorando. E chorava pelos pecados dele e da nação. Será que Esdras errou quando estava orando, fazendo confissão, chorado, prostrado diante da casa do Senhor? Será que Paulo errou quando ele orou? Lá em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, o verso de número 24, será que foi uma figura de linguagem? Não, ele disse, desventurado o homem que sou. Tem bem-aventurado e tem desaventurado. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? O choro pelo pecado deve ser esse choro intenso. A palavra que Jesus usou é a mais intensa para o sofrimento. É a mesma palavra, aquela que eu mostrei para os irmãos, daquele choro de Jacó por José. Pedro chorou amargamente quando ele negou Jesus. Não foram lágrimas de Pedro, aquelas lágrimas, não, diz o termo, amargamente. Fale comigo, amargamente. Outra vez, amargamente. Outra vez, amargamente. Esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. Agora, se você se opõe ao choro pelo pecado, o que leva muitas vezes o crente a não chorar pelos seus pecados? O que o leva muitas vezes a não experimentar essa bem-aventurança? O resultado da bem-aventurança de viver perdoado. Primeira coisa é a dureza do coração. É aquele coração de pedra. Em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. Ezequiel 36, o verso de número 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, eu vos darei o coração de carne. Sabe, lágrimas em cima da pedra, chuva em cima da pedra, não adiantam nada. Esse coração de pedra, um coração de pedra não derrete em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade, pela inflexibilidade. A pessoa é dura. Quantas vezes, por causa de um orgulho, coração de pedra, aquele coração é o oposto do coração de carne. Bem-aventurados que choram. E só quem tem coração de carne é que chora. Quem tem um coração de pedra faz teatro apenas com suas lágrimas. Mas o coração, esse coração de carne, ele é tão sensível. É o coração do Senhor. A Bíblia nos exorta a não permitir que o nosso coração fique endurecido. Hebreus capítulo 3, abra comigo. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Esse texto é para nós esta manhã. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje. Vamos falar? Hoje. Outra vez? Hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto.
Existem aqueles que começam com o coração de carne. Quantas vezes a pessoa vem para Jesus, logo ele é tão sensível. Qualquer coisinha, qualquer pecado, pode ser apenas só aquela mentirinha de falar assim, ó, o telefone toca e você fala para a esposa, fale que eu não estou em casa agora. Aparentemente não vai cair uma bomba atômica, nada disso. Mas o coração vai ficando o quê? Endurecido. Endurecido. Sabe, é por isso que o cristão é como uma criança. A criança é tão simples. Um coração de criança. Mas pastor, se a gente for fazer isso assim, os outros vão abusar da gente. Isso está nas mãos de Deus, não é preocupação sua. Não é preocupação sua, não é. Hoje nós oramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros. É tão diferente. Muitos, em vez de orar pelos pecados, alegram-se nele. A Bíblia diz daqueles que se alegram de fazer o mal. Provérbios capítulo 2, versículo 14. Provérbios capítulo 2, verso de número 14. A palavra diz que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Ou seja, se muitas vezes num programa de televisão marcado de adultério, marcado de mentiras, marcado de ofensas, e muitas vezes um coração endurecido, dá gargalhadas, ao invés de eu ter um coração tão suave, que chora, bem-aventurados que choram. Existem aqueles que se deleitam na iniquidade. Quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Algo que não existe espaço no nosso coração para se deleitar na iniquidade. Diz assim: a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, deleitaram-se com a iniquidade, com a injustiça. Esses são piores do que o condenado, piores do que aqueles que estão no inferno. Os ímpios estão no inferno, não se deleitam no pecado. Agora Jesus, Ele verteu o seu sangue, o sangue dele pelo nosso pecado, para nós nos alegrarmos. O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Aqui a palavra fala sobre a ira vindoura, único. Esse deve ser um choro pelo pecado dos outros. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, bem-aventurados que choram, até pelo pecado dos outros. Davi chorou. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus. No Salmo 119, verso 136. Salmo 119, o verso de número 136. Davi, ele abre o coração e diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Quando você vê as notícias mais absurdas, pecados os mais terríveis, a palavra diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esses são piores do que os condenados que estão no inferno. Tão diferente. Jesus chorou sobre Jerusalém. Quando olhamos a nossa cidade,
Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te, como as galinhas juntam os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Chorar, chorar pela cidade, chorar pela cidade. A cidade, a beleza da cidade não é ter uma grande avenida, não são os viadutos, não é ter uma cidade sem congestionamento, não é isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando entronizamos o Senhor, Paulo ora aos Filipenses, capítulo 3, verso 18. Filipenses, capítulo 3, o verso de número 18. Filipenses 3, 18. É um tempo de chorarmos pela nossa nação. Mas Paulo abre o coração e diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Para terminar, quais são os motivos para esse choro? Quais são os motivos por esse choro? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Primeiro, o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Diga comigo: o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você, querido, apenas chora por perdas materiais, você vai desperdiçar suas lágrimas. Isso é como a chuva sobre a rocha, não traz benefício nenhum. Mas o choro do arrependimento é composto de lágrimas. Bem-aventuradas lágrimas que curam, que libertam. Em segundo lugar, o choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. Vamos falar? O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é esse sinal do novo nascimento. Uma pessoa que não nasceu de novo não chora pelo pecado. Uma evidência do novo nascimento são as lágrimas pelo pecado. Assim como uma criança chora ao nascer, aqueles que nascem de novo choram quando pecam. Um coração de pedra jamais se derrete com lágrimas de arrependimento, não faz isso. Em terceiro, o choro pelo pecado é precioso. Vamos falar? O choro pelo pecado é gracioso, tão precioso. Aquela mulher que chega diante do Senhor e lava os seus pés com as suas lágrimas. O choro pelo pecado produz alegria. Vamos falar? O choro pelo pecado produz alegria. Não tem alegria maior do que o choro. O filho pródigo, quando voltou, eu creio que houve um misto de alegria. O pai celebrava uma festa. O filho arrependido dizia: pai, eu não sou digno de nada, pai. Eu sou digno nem morar na tua casa. Eu sou digno, pai, deixa eu morar lá no chiqueiro. E o pai, com certeza, com lágrimas, dizia: filho, tudo que é meu é seu. Bem-aventurados que choram. O arrependimento produz alegria. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. Vamos falar? O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. Mateus capítulo 8, o versículo de número 12. Mateus capítulo 8, o versículo de número 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali nas trevas haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Hoje Deus recolhe as suas lágrimas.
toda lágrima de arrependimento, toda lágrima de arrependimento, ela não evapora. Ela não evapora. No Salmo 56, o versículo 8. Bem-aventurados os que choram. Esse choro. Salmo 56, o verso 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Nossas lágrimas são recolhidas. Em sexto, choro pelo pecado é temporal e finito. Nós só vamos chorar aqui. Diga para o seu irmão: meu irmão, chore aqui, porque para onde eu vou, nunca mais eu vou chorar.